Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Evangelho no Lar, nesta quinta-feira, aqui transmitido pelo canal do YouTube do Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Nós vamos iniciar o nosso Evangelho e antes gostaríamos de dizer que quem desejar que a água seja fluidificada ao final desse Evangelho pode estar já reservando o recipiente com água limpa para ser fluidificado. Nesse momento, nós vamos fazer uma leitura, Caminho, Verdade e Vida, o livro, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 97, Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? João 21:17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna.
Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se do conhecimento do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Agora nós vamos fazer a nossa prece de início, que nós busquemos então nos conectar às energias positivas do amor de Jesus, sentindo a presença do amigo Rabi da Galileia, junto a nós, junto ao nosso lar. Obrigada, querido Pai, pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui para mais um Evangelho, Senhor. Te suplicamos, faz do nosso coração um campo fértil para a frutificação do Teu Evangelho. Que nós possamos, Senhor, aqui não só absorver os ensinamentos cristãos, mas também receber a fé e a boa vontade necessária para que nós busquemos colocá-lo em prática todos os dias. Que todos os dias, Senhor, nós tenhamos boa vontade, esperança, fé e resiliência para continuarmos a nossa jornada de melhoria interior, de superação de nossos defeitos, de superação de nossos vícios morais. Te suplicamos nesse momento toda a assistência necessária para este Evangelho, que dele possamos sair fortalecidos, amparados e em paz. Que assim seja, graças a Deus. O item que nós vamos fazer a leitura agora é o item A Afabilidade e a Mansidão, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A afabilidade e a mansidão. Fruto do amor ao próximo, a benevolência para com os semelhantes produz a afabilidade e a mansidão, que são modos da sua manifestação. Entretanto, nem sempre devemos confiar nas aparências. A educação e os costumes do mundo podem fornecer o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, uma veste cujo talhe calculado dissimula deformidades ocultas. O mundo está repleto dessas criaturas de sorriso nos lábios e no coração veneno, que são brandas desde que nada as melindre, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando dialogam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por trás. A essa categoria pertencem ainda essas pessoas que, benignas fora do lar, exercem uma tirania doméstica e fazem a família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e despotismo. Parecem desejar se compensarem do constrangimento a que se submetem fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que as recolocariam em seu lugar. Essas pessoas querem, pelo menos, ser temidas pelos que não podem lhes opor resistência. Sua vaidade rejubila-se em poder dizer: aqui mando e me obedecem, sem imaginar que poderiam acrescentar com mais razão: e me detestam. Não basta que dos lábios provenham leite e mel, se o coração não está envolvido, é hipocrisia. Aquela pessoa cuja mansidão e afabilidade não são fingidas, nunca se desmente, é sempre a mesma perante o mundo e na intimidade. Sabe, aliás, que por meio das aparências se consegue enganar as pessoas.
mas nunca a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Nessa passagem, essa mensagem é de Lázaro, irmão de Marta e Maria, aqueles que residiam em Betânia, no caminho de Jerusalém até Jericó. Amavam profundamente Jesus e sempre o recebiam em sua casa. Lázaro, né, ele que foi ressuscitado por Jesus de um estado de letargia, ignorado na época essa condição, tendo por isso sido considerado morto, conforme narram os evangelhos de Mateus, Marcos e João. E ele escreve várias passagens que estão presentes, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dita, na verdade. E essa especificamente que nos fala sobre a afabilidade e doçura, Lázaro nos convida a falarmos de coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que muitas vezes não recebem a atenção necessária, né? Que essas duas qualidades, que é a afabilidade e a doçura. A afabilidade é aquela condição de quem é amável, agradável, com quem se pode dialogar facilmente, é acessível. Doçura é aquela qualidade de quem é suave, meigo, brando, né? E aqui Lázaro fala que a afabilidade e a doçura, elas se originam da benevolência, que é a bondade para com as pessoas, né? Que é a boa vontade. E a benevolência, por sua vez, ela é fruto do amor ao próximo, que é aquilo que o Cristo tanto nos fala. Então, aqui ele nos diz que não basta nós termos atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves, né? Ser afável ou doce no falar, se isso for resultado apenas de um treinamento social, se isso for fruto apenas de uma aparência de uma boa educação, de uma boa índole. Realmente a necessidade, quem deseja ser de verdade afável e suave no relacionamento com as pessoas, não precisa treinar o externo, treinar apenas ali o cotidiano, como se fosse uma máscara, o dia a dia. Quem deseja de fato ser afável e suave nos relacionamentos com os outros, precisa cultivar, na verdade, o amor ao próximo, né? Ter boa vontade com o erro do outro, compreender as imperfeições, as dificuldades do outro. Então, são bem-aventurados os que, se esforçando para compreender e aceitar a imperfeição e as dificuldades de todas as pessoas, entendendo e compreendendo que elas são como são, querendo para elas o que de melhor for possível e até mesmo usando de benevolência, de boa vontade para com suas faltas e omissões, tiver sempre atitudes de delicadeza, de afabilidade em todos os relacionamentos. Então, essa é a bem-aventurança, né? Que o Cristo nos fala. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Então, assim, Lázaro, nessa passagem, ele censura aqueles que usam da máscara exterior, de uma roupagem, de uma máscara ali de muito bem calculada, que disfarça as deformidades ocultas, mas que quando é contrariado, né, mostram-se como verdadeiramente são, nas reações violentas que se manifestam. E Lázaro nos fala ainda daqueles que são tiranos em casa, que são incapazes de gestos de indelicadeza em casa, sendo agressivo com os familiares, mas que fora do lar apresentam-se de uma forma muito educada no falar, no ouvir, são afáveis e delicados, né, no tratar com o outro fora do lar. Essas pessoas, na verdade, Lázaro diz que são dominadas pela hipocrisia e que estão cada vez mais se afastando da autenticidade, ou seja, da necessidade de ser verdadeiro, do indivíduo se assumir tal como ele é e não idealizar uma imagem,
mas sim cultivar de verdade a bem-aventurança nos prometida por Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, através do caminho que o Cristo nos ensinou, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, a ideia de que o amor a si próprio existe em cada um de nós, Deus nos fez assim, e que isso que não está dentro da vontade divina é egoísmo. Então, nós precisamos enxergar as necessidades do outro também, enxergar as limitações e as dificuldades do outro. E para que nós possamos nos libertar desses processos egoísticos que nós vivemos, ou seja, nos libertarmos do egoísmo, nós precisamos nos conhecer, a aceitar as pequenas coisas boas que nós temos, né? Também, bem como as nossas imperfeições. Considerando que nós ainda somos espíritos em caminhada evolutiva, em jornada evolutiva, né? E nós precisamos perceber que nós não podemos nos conformar com as poucas coisas boas que nós temos em vista das grandes imperfeições que ainda vivem em nós. Então, nós precisamos nos conscientizar que a nossa caminhada aqui e agora é para nós fazermos florescer cada vez mais essas coisas boas que nós alimentamos e silenciar cada vez mais essas imperfeições que nós ainda carregamos, né? Então, nós precisamos ser honestos e sinceros conosco mesmo, enxergando o que nós precisamos realmente ali melhorar, o que nos é possível, e colocar em ação a nossa boa vontade, a nossa fé, né? E nos esforçarmos para conter os impulsos das imperfeições que ainda residem em nós, né? Diante de uma situação, deu vontade ali de revidar, de agredir, e nós já buscamos a necessidade do controle, do autocontrole. Isso não é hipocrisia, né? Porque ali houve um esforço de bem proceder, né? É uma agressão a alguém que foi muitas vezes sentida, pensada, mas não foi realizada. Nós já temos aquele impulso de controlarmos ali aqueles defeitos morais ainda, aquelas imperfeições que ainda carregamos. E quando nós conseguimos controlar, mesmo diante a vontade contrária, quando nós já conseguimos controlar em alguns momentos esses impulsos, é uma vitória que nós estamos tendo contra nós mesmos, contra as nossas próprias imperfeições e mazelas que nós carregamos, né? Então, Lázaro, ele encerra essa mensagem dizendo, né, aquele cuja afabilidade, a doçura não são fingidas, ele jamais se desmente, é o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus, né? Deus conhece o nosso íntimo, aquilo que nós carregamos. Então, só pode dar amor quem de verdade cultiva o amor dentro de si. Então, se nós sentimos, partindo do propósito que nós sentimos amor por nós também temos a capacidade de estender esse amor até o próximo. E isso são exercícios, né? Nós só vamos superar as nossas imperfeições e nos tornarmos cada vez melhor, contendo os nossos impulsos ruins ainda que nós ainda carregamos, se nós nos esforçarmos, se nós colocarmos essa boa vontade em ação. É essa a mensagem, né, que o Evangelho nos traz hoje de reflexão, que nós possamos carregar para o nosso cotidiano. Agora nós vamos nos encaminhando para a prece de encerramento. Logo em seguida haverá o passe e a fluidificação das águas. Que nós possamos então nesse momento fecharmos os nossos olhos ou simplesmente abaixar as nossas cabeças. É um momento de comunhão com o nosso Pai. Amado Pai, de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade bendita de realizarmos este Evangelho em nossos lares. Abençoa, Senhor, a nós, abençoa os nossos familiares, abençoa os ambientes que habitamos, Senhor, que as tuas boas energias possam habitar junto conosco, os nossos lares, as nossas relações fraternas, as nossas relações familiares, Senhor.
Fortalece em nós o desejo da melhoria, a boa vontade de vencermos as nossas imperfeições. Segue conosco, Senhor, abençoa todas as pessoas, a todos os lares que se encontram em aflições, dores e angústias. Que o teu amor possa chegar até eles, trazendo a doçura e a afabilidade, Senhor, dos teus sentimentos mais puros. Muito obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Vamos agora para o passe, para a fluidificação das águas. Continuem conosco e até o próximo Evangelho no Lar. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, Divino Amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho.